pequeninos, a paz do Senhor, mamães, papais que estão nos assistindo, as titias, os titios. Hoje eu vim contar para vocês uma história muito linda. Foi uma história que Jesus contou para os seus amigos, para os discípulos e para toda a multidão que estava sentada junto dele. Mas antes de começar a história, vamos orar? Pedir para o Papai do Céu abençoar esse momento? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Eu quero te agradecer pela vida de cada criança, de cada adulto, de cada jovem que estará assistindo esse vídeo. Senhor, abençoa o nosso coração, prepara o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra. Fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a história de hoje é uma história maravilhosa, que se encontra num livro poderoso que você conhece. Sabe qual é, não sabe? A Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa história você vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler apenas um versículo, tá? Eu vou ler o versículo 23, que diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. Glória a Deus. Vamos lá? Essa história é uma história em que Jesus, ele sentou no barco, a multidão sentou na praia e ele começou a contar uma história. A história de um semeador. Um semeador com a sua cestinha cheia de sementes. Ele saiu a semear pelo campo. E ele semeou e umas sementes caíram à beira do caminho. Sabe o que aconteceu? Os pássaros vieram e comeram todas as sementes que estavam à beira do caminho. Mas o semeador não desistiu. Ele continuou semeando e as sementes caíram numa terra cheia de pedras. Era uma terra toda pedregosa. Sabe o que aconteceu? A semente, ela caiu, germinou, mas como era uma terra cheia de pedrinhas, essa planta não cresceu muito não. Tinha pouca terra, tinha mais pedras do que terra. Aí ela deu uma crescidinha, olha, mas veio, o sol e acabou queimando a plantinha. Ela não resistiu por muito tempo. Bom, mas o nosso semeador, ele não desiste. Ele continuou semeando. E ele semeou numa terra muito espinhosa. Uma terra cheia de espinhos. A plantinha cresceu, mas os espinhos também cresceram e sufocaram a plantinha e não deixaram com que ela crescesse e se desenvolvesse. E sabe o que aconteceu? Ela não frutificou por causa dos espinhos. Quando Jesus terminou de contar essa história, ele também falou sobre uma terra que era muito boa. Ele disse que ele jogou a semente, a terra era muito boa, o solo era muito fértil. Sabe o que aconteceu? As plantas germinaram, cresceram, se tornaram árvore e frutificaram, deram muitos frutos. Umas deram 100, outras deram 60, outras deram 30. Foi muito fruto, porque a terra era muito boa. Bom, quando Jesus terminou de contar essa história, os discípulos ficaram curiosos. Chegaram até Jesus e pediram para ele explicar. Jesus, o que o Senhor quer dizer com essa história? Me explica, eu quero entender. E
Jesus explicou para eles que aquela semente, essa semente é a palavra de Deus. Você conhece, né? Aonde está registrada a palavra de Deus? Na Bíblia. Muito bem. A Bíblia é essa semente. Aqui dentro, ó, todas essas palavras, elas podem germinar, brotar e dar muitos frutos. Mas ele diz que a semente que caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram tudo, não foi? Pois é. Isso acontece com pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não entendem. E aí vem o diabo e tira, arranca a palavra de Deus do coração dessas pessoas. E elas não conseguem entender que Jesus é o nosso Salvador. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, sentem alegria, mas quando vem o sol, lembra da terra cheia de pedrinhas? Quando vem o sol, sabe o que acontece? A planta, como o solo não tem muita água, ela acaba morrendo facilmente. Esse sol simboliza as aflições, as dificuldades. Sabe, quando vem as lutas da vida, a pessoa acaba desistindo e acaba morrendo, porque não tem raiz. A sua raiz não está no profundo, ela não consegue. Bom, Jesus também falou sobre aquelas pessoas que são como a terra cheia de espinhos. Essa aqui são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, também a recebem com alegria. A palavra até germina, até cresce um pouquinho, mas olha, os espinhos em volta. Jesus falou que esses espinhos são as aflições, são as nossas ambições, sabe? O desejo de ter riqueza, ter muito dinheiro, as preocupações dessa vida acabam sufocando a palavra e ela acaba não se tornando frutífera dentro de nós. A gente acaba não tendo muito fruto. Mas a boa terra é aquela que recebe a palavra de Deus, ouve, entende, guarda no seu coração e ela germina, acaba dando muitos frutos. Você é essa boa terra, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e fazer muitos frutos. Como que você pode dar frutos? Muito fácil. Você pode contar essa história que você acabou de ouvir para os seus amigos, para sua família, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Conte para elas todas as histórias da Bíblia que você conhece. Apresente a essas pessoas Jesus, que Ele é tão maravilhoso, que Ele cuida da nossa família, Ele nos ajuda, Ele é nosso amigo em todos os momentos. Então, você vai ficar com essa palavra. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar agora um louvor para você sobre essa história, tá bom? Fica com Deus e até a próxima!